Mas eu quero convidá-los a orar mais uma vez. Muita oração, muito poder. Feche os seus olhos. Ó Deus bendito, que neste momento a Tua palavra nos envolva de tal maneira que saiamos daqui preparados para enfrentar as lutas e sofrimentos do dia a dia. Que o Divino Espírito Santo nos conduza no estudo da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, eu vou pedir para você entrar aí naquele arquivo de mensagens no pendrive, tá vendo? Isso! E aí lá embaixo você vai ver um sermão com o título Repita. Abra em PDF, por favor. Repita. Quando Patrícia perguntou o título da mensagem, ela botou assim, qual o tema da mensagem? Aí eu coloquei assim, repita. Ela disse assim, repetir o quê? Aí eu devolvi, repita, é o título da mensagem. E é exatamente, irmão, isso, meu amado. Quanto mais eu repito, ou eu adoeço, ou eu venço. Quanto mais eu repito, ou eu adoeço, ou eu venço. É isso que eu quero que vocês entendam nesta manhã, tá bom? Pode passar, por favor. Vamos ver o primeiro slide. Quando você conseguir, pode deixar em tela cheia, ok? O que nos ensina, irmãos, a Bíblia, sobre formas de superar o medo, a depressão, a ansiedade, as dúvidas, o sofrimento, ao mesmo tempo que fortalecemos a nossa fé nas promessas de Deus. É o que nós vamos ver nesta manhã. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai sair daqui preparado e preparada para vencer e ajudar muita gente a vencer também. Amém. Ok? Próximo slide. O que tem Deus a nos ensinar através da história de Pedro? A Bíblia diz o seguinte, nós vamos ler o texto, que diz assim, ora estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Eu não sei o que a senhora está dizendo. Próximo slide. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Foi o que ele disse? Não conheço tal homem. Eu não sei quem é esse homem. Próximo slide. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Como acabamos de ver, Pedro negou o Salvador 3 vezes. Aos olhos humanos, ele não teria mais salvação. Aliás, aos próprios olhos, ele pensava do mesmo jeito. Por quê? Porque ele voltou para Galileia para fazer o quê? Pescar. Ele pensou, Jesus não vai querer mais nada comigo, eu estou fora do ministério. Depois do que eu fiz, de jeito nenhum, ele não quer papo comigo. Eu estou excluído. Tanto que, quando você lê no último capítulo do livro de Marcos, quando o anjo aparece a Maria, ele diz assim, olha, diga aos discípulos e também a Pedro que vão para a Galileia e lá eu me encontrarei com eles. Veja que o anjo faz questão de destacar e também a Pedro. Porque o Senhor Jesus viu que Pedro desanimou, Pedro ficou triste,
por tê-lo negado 3 vezes. Próximo slide. Bom, qual era então o projeto de Jesus para Pedro? Primeiro, orar por Pedro. Jesus disse: Pedro, eu orei por você. Segundo, levar Pedro ao arrependimento. E terceiro, levar Pedro a confessar que o amava a mesma quantidade de vezes que ele havia negado. Próximo slide diz assim: 3 negações que abriram feridas no relacionamento entre Pedro e Cristo. 3 perguntas que curaram as feridas e 3 respostas que cicatrizaram as feridas. Irmãos, Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, tem profundos ensinamentos embutidos ali. A gente é que passa o olho assim, não é? Não entende direito e segue em frente. Mas tudo que está na palavra de Deus tem um significado, um sentido para a nossa vida. Vamos ver então. A técnica da repetição é antiga e eficaz. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Joseph Goebbels teve papel decisivo na adesão da sociedade alemã ao projeto nazista de Hitler. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Essa frase não foi criada por ele, mas ele a usou muito e conseguiu ter sucesso no seu projeto de fazer com que a sociedade alemã acreditasse e aderisse ao projeto de Hitler. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ora, se uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, imagine uma verdade repetida 1000 vezes. Foi isso que Deus planejou para nós, sabia? Que repetíssemos suas promessas 1000 vezes. Que disséssemos: Senhor, eu te amo, eu confio em ti. Quantas vezes? 1000 vezes. Se algum dia você ficar pensando, repetindo em sua mente: eu não vou conseguir superar essa dor, não vou conseguir a cura, não vou conseguir abandonar meus vícios, não vou conseguir perdoar, pare e para cada pensamento negativo, diga no mínimo 3 palavras positivas, apoiadas em Cristo. Senhor Jesus, por causa do teu amor por mim e do sacrifício feito na cruz do Calvário, em meu favor, eu vou vencer. Eu vou vencer. Por que nós adoecemos, irmãos? Tem textos em abundância nos livros do Espírito e Profecia, onde a autora diz assim: muitos morrem de doença inteiramente imaginária. Eu sou doente. Eu estou doente. Eu vou morrer. Eu não vou conseguir. Salomão diz: assim como você pensa, assim será. Então imagine uma praça recém-reformada. O prefeito colocou aquela grama novinha, verdinha, naquela praça imensa. Só que na mente do arquiteto que fez a reforma, que planejou a reforma, ele não fez uma passagem pelo meio da praça. Então, para você acessar o outro lado, para você ir no mercado, para você ir numa padaria, você tem que dar a volta na praça. Acontece que um morador disse: não vou dar essa volta. Eu vou passar aqui por cima da grama. Vou cortar caminho. Aí ele faz isso 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Daqui a 5 anos, ele e outros moradores repetindo o mesmo trajeto. O que é que vai acontecer? Você vai ver uma trilha onde não cresce mais grama. Isso acontece aqui, irmãos, no cérebro da gente. De tanto você ficar repetindo
insucessos, derrotas, tristezas, fracassos. A sua mente ela vai afundando determinadas áreas que produzem hormônios importantes para a nossa saúde emocional, param de produzir ou começam a produzir em pequena quantidade, quantidades insuficientes para a nossa saúde. Então, a repetição de coisas negativas adoece qualquer ser humano. É por isso que a gente precisa entender e passar a repetir coisas positivas. Pense dessa maneira. Pode passar, meu querido. Lembre-se, não há vida sem repetição, não há cura sem repetição. Por exemplo, você está com infecção, aí o médico lhe passa uma caixa com 7 comprimidos. Você tem que tomar 1 por dia. Você vai fazer o quê? Você está repetindo. Todo dia, toma 1. Todo dia, toma 1. Se são 30 comprimidos, todo dia, você vai repetir durante 30 dias o mesmo gesto. Não há religião sem repetição. Tudo que fazemos para nós, para o próximo e para Deus é fruto de repetição. Você aprendeu a andar como? Repetindo. Cai, levanta. Cai, levanta. Você começou a segurar o talher assim. Mas alguém foi lá e consertou. Não, não é assim, é assim. De tanto repetir, você aprendeu a segurar o talher. Tudo na vida da gente é fruto de repetição. A questão, no entanto, é o que estamos repetindo? O que é que nós estamos repetindo? Próximo slide. Como nossas emoções adoecem? Preste atenção nesse trecho aí. Pela repetição dos insucessos, dos medos, dos fracassos, dos sofrimentos, do sentimento de culpa e das perguntas sem respostas. Uma vez eu atendi uma paciente que ela perdeu um irmão e ela ficava assim, mas por que o médico não fez isso, isso, isso? Por que não fez logo a hemodiálise em meu irmão? Por que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Mas filha, essas perguntas trarão seu irmão de volta? Elas só irão agravar o seu sofrimento. Entende isso, irmãos? Se você pensa em coisas negativas e fala muitas palavras que te deixam triste e desanimado, as chances de adoecer crescem grandemente. Próximo slide. O que é somatização? Alguém já ouviu essa palavra aqui? Somatizar, somatização. É quando a mente, por meio de pensamentos e do estado emocional em conflito, manifesta dores e doenças no corpo físico. Através das nossas condições psicológicas, o corpo pode responder apresentando um problema que até então não existia. Aí o paciente chega dizendo assim, eu sinto um bolo na garganta, parece que tem alguma coisa aqui presa na minha garganta. Aí eu sinto calafrio nas pernas, eu sinto tremores, eu estou com dores nas juntas, coisas que a pessoa nunca teve durante a vida. Mas quando ela começa a entrar num processo de depressão, crises de ansiedade constantes, e ela começa a focar no problema, na dor e em doenças imaginárias, o corpo vai ter que liberar isso de alguma maneira. E a ciência ela não sabe porque uma pessoa sente tal dor, tal incômodo, e a outra pessoa sente as mesmas dores em outras áreas do corpo. É como se o corpo sorteasse de alguma maneira onde vai descarregar aquele sofrimento que você está alimentando. Então veja, eu posso, por exemplo, morreu uma pessoa muito amada na minha família. A partir dali eu começo a ter a sensação de que eu estou abandonado, de poxa, de agora em diante eu estou só. Essa pessoa era o meu lastro, era o meu apoio. Então eu passo, através dos meus pensamentos, a produzir determinados hormônios ou neurotransmissores em excesso e outros em quantidade inferior ao que eu necessito.
Nós somos, irmãos, um polo petroquímico. A gente não para pensar. É hormônio aqui, é hormônio aqui, é hormônio embaixo, é tudo quanto é lugar. Tem uma fábrica aqui, neurotransmissores e hormônios. A gente não para refletir nisso. E muitas vezes eu foco na doença. Ai meu Deus, eu estou com palpitação, pronto, já sei, vou morrer, estou com um problema do coração. Meu coração vai parar. E não tem nada a ver com isso, irmãos. Próximo slide, meu querido. Segundo os médicos, as doenças psicossomáticas dão alguns sinais importantes antes de se transformarem em síndromes reais. Choro excessivo, nervosismo, o que mais? Agressividade, dependência de substâncias, podem levar ao adoecimento e às moléstias do corpo. Entre as mais comuns que chegam nos consultórios médicos na atualidade estão as seguintes. Pode passar. Infarto, pressão alta, bronquite, asma, gastrite, colite, úlcera, obesidade, impotência, frigidez. Dores na coluna ou em outras partes locomotoras sem nenhuma fratura ou lesão também podem ocupar lugar nessa lista. Mas não se esqueçam, tudo isso aí tendo como origem o quê? Os pensamentos. A forma como você encara a vida, a forma como você encara os desafios, a forma como você encara as perdas. E é por isso que é importante a gente estar o tempo todo se alimentando de coisas positivas. Esperança. Esperança. Sempre tendo fé no amanhã. Próximo slide. Vamos tomar como exemplo, irmãos, o cortisol. É um hormônio, cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima de onde? Dos rins. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, as funções, não é? Reduzir inflamações e contribuir para o funcionamento do sistema imunológico, além de manter os níveis de açúcar no sangue, os níveis constantes de açúcar no sangue, assim como também controlar a pressão arterial. Veja quantas coisas esse hormônio controla, administra. O que acontece quando o cortisol fica alto no corpo? Quando isso acontece, os principais sintomas são ansiedade, depressão, ganho de peso, fadiga crônica, alteração do apetite, suscetibilidade a doenças, perda muscular e resistência à insulina. O que pode causar... Opa, agora vem um detalhe, isso é importante. O que pode causar o aumento do cortisol? Existem várias causas que podem levar ao elevar, né, o cortisol no nosso corpo. A mais comum, qual é? O estresse emocional. Então, através dos meus pensamentos, eu posso gerar uma quantidade de cortisol que o meu corpo não suporta. Ninguém aplicou o cortisol na minha veia, mas eu, de alguma maneira, fiz o meu cérebro entender que eu precisava de mais, e mais, e mais. Aí vem o que pode causar, né? Pode ser causado por fatores como trabalho excessivo, conflitos interpessoais, preocupações financeiras e problemas de saúde. Pois é. Então, irmãos, o meu estilo de vida, a forma como eu enxergo a vida, pode ser o gatilho para que a minha produção de cortisol se torne exacerbada. E aí o corpo vai dizer assim, eu não estou aguentando, eu não estou suportando essa quantidade de cortisol. Tá certo? Uma vez o Fantástico passou um programa, uma série chamada O Maravilhoso Mundo dos Bebês. Então foi uma produção inédita. Nunca a ciência havia feito pesquisas tão profundas e tão assertivas em relação
ao comportamento dos bebês, certo? E aí, num determinado momento, surgiu a pergunta: quando a criança está fazendo birra, você leva no shopping, aí ela vê um brinquedinho, eu quero esse brinquedo, começa a se debater no chão, começa a chorar, o que fazer nesse momento? Essa era a pergunta a ser respondida. Então, a equipe formada por pediatra, neurocientista, psicólogo, uma equipe grande. Essa pesquisa foi em Londres. Aí eles colocaram assim diversas crianças sentadas assim numa espécie de um carpete e cada uma recebeu um brinquedo. E eles deixaram as crianças se envolverem com os brinquedos. Quando as crianças estavam envolvidas, passou uma pessoa pegando os brinquedos. Ela pegava o brinquedo, saía andando. E tinha criança que ficou assim. Mas outras, irmãos, caíram no choro. E começaram a berrar, começaram a chorar. Qual foi então a solução? Tire o foco da criança daquele objeto. Seu neto, seu filho pegou uma faca pensando que era um brinquedo. O que é que você vai fazer? Você vai, com jeito, tomar aquilo e desfocar. Olha o passarinho, que coisa linda aquele passarinho. Ele vai tirar o foco da faca, que poderia prejudicá-lo, né? Poderia feri-lo, para um outro objeto, que não vai trazer problema nenhum para ele, porque está lá na árvore, ou está ali na gaiola e tal. Mas isso, irmãos, essa resposta, ela não é própria somente para a criança, é para o adulto também. Tirar o foco. A gente aprende a manter o foco naquele problema. E aí traz questões do trabalho para dentro de casa, 2 horas da manhã, não conseguiu fechar o relatório e não dorme. Ao invés de negociar com a própria mente, vamos fazer o seguinte, amanhã, vá dormir, amanhã você acorda um pouquinho mais cedo, fale com você mesmo. Amanhã você acorda um pouquinho mais cedo e resolve isso, agora mais não, agora você está cansado, vai tirar um soninho gostoso. Está entendendo, irmãos? Converse com você mesmo, negocie consigo mesmo. Isso dá resultado, porque você aprende a se respeitar, você aprende a se amar, você aprende a se cuidar. Próximo slide, meu querido. Então, o que Ellen White fala sobre essas questões? Ela diz assim, olha, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. O estado da mente, preste atenção, leiam comigo aquela frase em vermelho, o estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Queridos, essa mulher escreveu isso no século XIX. A ciência, a psicologia, não havia evoluído ao ponto de entender isso. Então, isto quer dizer que esta mensagem foi enviada por Deus para a sua igreja, para o seu povo. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Próximo slide. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos atravessam a vida como inválidos, muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos se tão somente assim o pensassem. Eu não sou doente, eu estou doente. E isso vai passar. Isso vai passar. Pode passar, meu querido. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Leiam comigo.
muitos sofrem de doença de origem inteiramente imaginária. O ânimo, a fé, a esperança, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Irmãos, um pensamento negativo pode se apossar da minha mente, sim ou não? Sim. Agora preste atenção. Olha o provérbio chinês. Eu não posso evitar que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele desça e faça um ninho. É nesse ponto que eu chamo a sua atenção. Eu posso ser possuído por um momento de tristeza, de dúvida, mas eu não posso fazer disso o meu estilo de vida. Eu não posso me demorar nessa praia, eu não consigo nadar nessa praia. Eu preciso me demorar na solução, em coisas que me tragam esperança. Próximo slide. Um espírito contente, animado, é saúde para o corpo e força para a alma. Salomão escreveu: o coração alegre serve de bom remédio. Irmãos, o povo de Deus tem esse conhecimento, irmãos. Nós não precisaríamos, a não ser que a pessoa fosse um adventista nova na fé, não é, para não conhecer esses textos. Mas os que têm aqui 20, 30, 40 anos ou mais, não podem se desculpar. Você tem esse conhecimento aqui ao alcance das mãos. Próximo slide. Os profetas do Antigo Testamento já usavam a repetição como ferramenta para gravar verdades na mente. Abra sua Bíblia, Isaías 6. Isaías 6. A partir do versículo 1 até o versículo 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amados, isso os serafins não cantaram uma vez. Eles ficaram repetindo isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando Isaías entendeu o recado, ele parou e pensou aqui, olha para o verso 5. Disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, aquele que é santo, santo, santo. Amém, aleluia. Então, essa repetição dos serafins, ela tinha como ponto primordial impressionar o profeta. E hoje, impressionar a mim e a você, que temos esse texto aqui. Deus não é um qualquer. Eu não posso me apresentar diante dele como se ele fosse um qualquer. Ele é santo, santo, santo. Amém? Próximo slide. O que você acha que João pensou quando ele ouviu os 4 seres viventes repetindo sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é
e que há de vir. Santo, santo, santo. Irmãos, isso aqui tem a função de impressionar nossa mente com a perfeição e santidade de Deus. Então tem função, percebe a repetição na Bíblia? Próximo texto. Olha quantas vezes o salmista repete louvai-o. Quantas vezes? 10 vezes. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os anjos. Louvai-o todas as legiões celestes. Louvai o sol e lua. Até os seres inanimados são convidados a louvar ao Senhor. Isso mostra, irmãos, que Deus é o único digno de todo louvor e adoração. Percebe? Próximo slide. Como podemos nos esquecer que a misericórdia do Senhor dura para sempre, lendo o Salmo 136? Neste Salmo, o autor nos traz à memória que as misericórdias do Senhor duram para sempre 26 vezes. Isso é repetição, irmãos. A gente acha que esses mantras, não é? Executados aí, repetidos pelos participantes das religiões orientais, que isso é coisa nova, não é nem... É muito mais... A Bíblia apresenta essa verdade muito antes dessas religiões surgirem. Muito antes. 26 vezes. Agora, por que eu me esqueço que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Porque eu não estudo esse salmo com frequência. Então essa verdade some da minha mente. Próximo. Cristo venceu o diabo repetindo 3 vezes. Está escrito, está escrito, está escrito. Outra palavra que ele repetiu: Deus, Deus, Deus. Percebe? Toda a vitória que Jesus obteve contra o diabo ali no deserto foi alcançada porque ele acreditava naquilo que estava escrito. E ele também acreditava em Deus. Está escrito, Deus, está escrito, Deus, está escrito, Deus. Próximo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Lembra desse texto? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e lembra dessa palavrinha, inculcar. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que é isso? Repetição. Próximo texto, ou a continuação, melhor dizendo. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Quer dizer, quando o filho estiver entrando em casa, ele já está lá escrito, ele já vai lembrar. Ok? E nas tuas portas. É fácil esquecer uma mensagem que guardamos no coração, inculcamos ao andar, deitar e levantar, amarramos à mão, penduramos entre os olhos, pode passar, escrevemos nos umbrais da casa e nas portas. É fácil esquecer? Não é, irmãos, não é. Eu me lembro que minha irmã, quando ela estava ensinando minha sobrinha a ler e escrever, nos móveis da casa estavam os nomes. Na geladeira estava escrito geladeira, tinha um papelzinho colado escrito geladeira, armário, televisão, sofá. Então ela apontava e a menina já sabia o nome de tudo, já começou a aprender a soletrar, olhando para o objeto e o nome escrito no objeto. Então esse é um processo bíblico. Repetir é um processo bíblico que, se você colocar em prática, você vai ter mais saúde emocional e física, né? Logicamente, como resultado, ok? Irmãos, inculcar significa imprimir. Você vai imprimir com clareza, com força, aquela verdade, ok? Então, chegou a hora de nós repetirmos as promessas de Deus a todo momento. Chegou a hora de repetir o quê? Senhor, eu confio em Ti e
te amo. Quantas vezes? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Preste atenção em algo que eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu posso dizer isso, Senhor, eu confio em Ti e te amo, porque de fato eu confio e amo ao Senhor. Agora, e se eu não confio e não amo ao Senhor, e começo a repetir isso, eu passo a confiar no Senhor. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Porque quantas vezes você ouve uma vizinha colocar no som da casa dela uma música que você não gosta e você aprende? Ah, eu detesto a rocha, detesto o pagode, mas de tanto o vizinho colocar nas alturas, se alguém disser assim, lhe dou R$1.000 para você cantar um trecho dessa música, você canta a música toda. Ainda leva os R$1.000. Ainda leva os R$1.000. Então, irmãos, há poder em repetir milhares de vezes as promessas do Senhor. Pode passar. A bênção em dizer ao Senhor que o amamos de todo o coração. A vida, graça e paz em confiar no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Próximo. Olha o que escreveu a serva do Senhor nesse texto aí. Se você se afastou de Deus, aliás, você se afastou de Deus, escolheu deliciar-se com os frutos da desobediência apenas para descobrir que são cinzas em seus lábios? E agora, com seus planos frustrados e suas esperanças destruídas, você está sentado sentindo-se solitário e triste? Ouça a voz que ele fala em tom claro e inconfundível. Volte para mim, pois eu o resgatei. Deem ouvidos a mim, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Aí ela continua, após citar o texto bíblico, ela continua dizendo assim: não dê ouvidos à sugestão do inimigo de continuar longe de Cristo até que você tenha melhorado, até que seja bom bastante para voltar para Ele. Leiam agora. Repita a promessa do Salvador: quem vier a mim, eu jamais... Quando você ouvir o diabo dizendo assim, você foi longe demais, você não tem jeito, Jesus não vai lhe aceitar, ela diz assim, repita, Jesus disse, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Foi o Senhor Jesus quem disse, quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Senhor, eu estou aqui, voltando para os teus braços, porque o Senhor prometeu, quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Quem vier a mim, eu quero ver o diabo lhe vencer. Não vence. Não vence. Diga ao inimigo que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Daqui por diante você já não pertence a si mesmo. Você foi comprado por preço. Agora que você se entregou a Jesus, não volte atrás, nem se afaste dele, mas repita diariamente: sou de Jesus, a Ele me entreguei. Repita diariamente: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu me entreguei a Jesus. Peça-lhe que conceda a você, seu Espírito, o que o sustente com a sua graça. Da mesma maneira que se tornou um filho de Deus quando creu nele e a ele se entregou, assim também você deve viver nele. Repetindo, qual foi o conselho que ela disse? Repita a promessa do Salvador. Repita diariamente. O ato de repetir coisas positivas, coisas bonitas, coisas gloriosas, coisas gostosas, coisas que dão paz, coisas que aumentam a sua confiança, isso vai lhe trazer vitórias. Isso vai melhorar a sua saúde emocional. Você vai ter mais alegrias para viver. Pode passar, já passou. Jeremias detecta o problema e aponta a solução. Olha o que ele escreveu. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, quando uma pessoa
pensa dessa maneira, ela está no fundo do poço. A minha esperança no Senhor, eu não confio mais em Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Irmãos, ele se sentia tomando veneno. Mas aí agora ele fez uma virada de chave. Ele disse, aliás não, ele continua dizendo assim, minha alma continuamente os recorda. O que é isso? Repetição. Mas repetição de quê? De coisas negativas. Da vida amarga que ele estava enfrentando. Aí ele faz a virada de chave. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso que você precisa fazer. Chega de sofrer. Se conseguimos formatar nossa mente para repetir pensamentos negativos, com a ajuda do Senhor Jesus, conseguiremos mudar o curso de nossos pensamentos. Repetindo, quantas vezes? Milhares de vezes as suas santas promessas. Alguém se alimentou agora de manhã? Alguém comeu agora de manhã? Amém? Todos? Eita, estou vendo tanto pão, tanto queijo, oh glória, frutas. Menino, estou vendo aqui granola. Oh glória. Coisas deliciosas. Aí eu pergunto para você, quando a gente se alimenta, batata doce, banana da terra, aquele mingau de tapioca gostoso. Eita, chegou. Aí você come tudo isso, aquele bolo de milho, delicioso. Quando você se alimenta dessa maneira, o que é que esse alimento gera no seu corpo? Energia. Prazer, mas energia. Energia, você sai dali. Peraí. Mas Deus colocou alimento na sua mesa hoje para você passar o dia pensando no que não presta? Irmãos, não tem lógica isso. Deus lhe dá o alimento que gera energia, aí você pega aquela energia e passa o dia inteiro. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. E seria melhor ele não ter colocado comida na sua mesa. Porque você está usando a energia extraída dos alimentos que o Senhor põe na sua mesa para adoecer. Pegue, olhe para mim aqui rapidamente. A mesma energia que você usa para adoecer é a que você vai usar para ter saúde. É a mesma, irmãos. Nós só precisamos fazer assim, tirar o holofote do problema, da dúvida, da dor, do sofrimento e colocar na esperança, nas promessas, no poder, na graça, no amor que Deus tem por nós. É a mesma energia. Oi? Posso. Sim. Eu, 3 de junho, eu estava com peso, saí do sofá. Sim. Fui fazer musculação. Musculação. Perdi 20 quilos. 20 quilos. Aí, a irmã perdeu 20 quilos. Amém, irmãos? Mudei a alimentação também, né? Aí, ó. Daqui a pouco, quem olhar não vai saber se... Como é seu nome, irmã? Ilma. Ninguém vai saber se é Ilma ou Gisele Bündchen. Não, pelo amor de Deus. Porque do jeito que ela está indo, vai ficar enxutinha, linda, maravilhosa, garbosa. Tá certo? Ainda falta 30. Sim, meu amor. Para quem tem uns 50 anos pela frente, 30 quilos é nada. Para quem perdeu 20 em 5 meses. Aí, perdeu 20 quilos em 5 meses. Mas, irmãos, isso não é fruto só de fechar a boca. Porque até para fechar a boca, você tem que entender que deve fechar a boca. Tá certo? Mas veja, se ela encarasse o processo de perda de peso como um problema, como sofrimento, é tão ruim, não vou, é tão cansativo, ela não alcançaria a bênção. Então, é a nossa forma de pensar que nos impede de avançar, de realizar os nossos projetos, de ser feliz, irmãos. Levantar e ir. Tá? Então pense, repita coisas positivas que com a ajuda do Espírito Santo você vai alcançar seu projeto. Muito bem. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pedir a Deus diariamente, primeiro,
A unção do Espírito Santo. Segundo, nós vamos nos apegar o quê? As promessas. Irmãos, olhem para mim aqui. São mais de 8.000 promessas. Não tem uma promessa na Bíblia feita para anjos. Todas as promessas da Bíblia são para nós pecadores. Você não vai encontrar Deus dizendo assim: olha, anjo Gabriel, eu tenho uma promessa para você. Não tem promessa para anjos, irmãos. As promessas são nossas, são minhas, são suas. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesados os fardos da vida, por estarem continuamente antecipando aflições. Vou fazer uma cirurgia daqui a um mês. Já estou morrendo. Não vou aguentar anestesia. O médico vai me cortar, vai abrir até o dedão do pé. Onde está escrito isso? Você precisa lidar com realidades, não com imaginações. Você cria coisas na sua cabeça e adoece por isso, sem que Deus lhe tenha autorizado. Se tem de enfrentar adversidade ou decepção, pode passar, meu querido, pensam que tudo se encaminha para a ruína, que sua sorte é a mais dura de todos, que vão por certo cair em necessidade, trazem sobre si o infortúnio e o pior, lançam sombras sobre todos os que os... Eu não sofro sozinho. A negatividade que está dominando a minha mente se espalha pelos que estão ao redor. A própria vida se lhes torna um fardo. Olha que frase linda, mas não precisa ser assim. Você não precisa viver dessa maneira. Custará um decidido esforço o mudar a corrente de seus pensamentos. Você vai ter que se esforçar. É todo dia, treinando todo dia, pensando coisas boas, abandonando tristeza, abandonando decepção, abandonando um monte de coisa ruim. Todo dia, todo dia, todo dia. Custará um decidido esforço mudar a corrente de seus pensamentos, mas a mudança se pode operar. Sua felicidade, tanto nesta vida como na... Que vida futura? Eterna. A sua felicidade presente e a sua participação na vida eterna, que vai ser feliz, depende de que fixem a mente em coisas animadoras. Desviem-se eles do sombrio quadro que é imaginário, voltando-se para os benefícios que Deus lhes tem espargido na estrada, e para além destes, aos invisíveis e eternos. Irmãos, quantos dias Abraão levou do lugar onde ele morava até o Monte Moriá, onde ele deveria sacrificar o seu filho? Quantos dias? 3 dias. 3 dias. Você acha que na noite anterior, quando Deus disse a ele, você vai sacrificar o seu filho, você acha que ele dormiu bem? Eu não acredito. Porque logo ao acordar, ele começaria a estrada que ia levar o seu filho à morte, que ia afastar o filho dele, o filho que ele tanto amava. Mas você sabe o que foi que alimentou a caminhada de Abraão? Você sabe por que ele chegou no Monte Moriá, decidido a sacrificar seu filho? Abra sua Bíblia, Hebreus 11. Você vai ver agora o que não fez Abraão desistir. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, versículo 19, diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para
ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A nova versão internacional diz assim, que Abraão antevia seu filho ressuscitando. Porque ele disse, Deus pediu para sacrificar, eu vou sacrificar. Mas ele disse que em Isaque seriam benditas todas as famílias na terra. Como é que eu vou matar o filho da promessa? Ah, mas Deus é poderoso. Ele pode ressuscitar meu filho. Irmãos, até esse momento, nenhum ser humano havia ressuscitado. Abraão acreditou em algo que nunca havia acontecido. Ele levou 3 dias repetindo, Deus vai ressuscitar meu filho. Deus vai me dar meu filho de volta, porque Ele é poderoso. Vocês entenderam, irmãos? Aí você diz assim, irmão, mas eu orei tanto, eu acreditei tanto que Jesus ia curar minha mãe e minha mãe descansou. Querido, quando Deus decide que alguém vai descansar, é porque é a melhor opção para aquela pessoa. Deus não erra. Deus não erra. E não se esqueça que a melhor parte do milagre não é a cura da pessoa. A melhor parte do milagre é Cristo. Jesus é a melhor parte do milagre. Porque o problema não é sua mãe ter falecido depois de você ter orado, semana de oração, jejum e tal. Mas durante aquele período você esteve perto do coração de Deus. Isso é importante. Imagine se você perdesse a fé e fosse para o espiritismo, para o candomblé, para não sei aonde, em busca da cura de sua mãe. Mas durante aquele período, você esteve na presença do Senhor. Sua mãe ganhou a vida eterna porque ela descansa em Cristo. E você permanece na presença de Cristo. Não há perdas em agir desse jeito. Só há vitórias. Só há conquistas. Só há bênçãos. Ok, irmãos? Entendido? E vamos encerrar. Vamos lembrar do que disse o profeta Jeremias. Vamos juntos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repita o que te pode trazer esperança. E abandone os pensamentos adoecedores. Deus é contigo. Amém, irmãos? Papai do céu te ama, sabia? Papai do céu te ama. Nosso Pai nos ama com amor sincero, irmãos. Eu quero orar, mas eu quero orar por uma pessoa especificamente. Aliás, por 2 pessoas especificamente, tá? Eu queria chamar aqui, tem uma jovem ali, isso, você que acabou de se levantar, eu quero orar por você. Você podia vir aqui rapidinho? Tá? Eu senti, irmãos, no coração, isso, pode vir. Porque assim, como é seu nome? Bianca, porque você tem que se acostumar aqui na frente, porque você é uma das líderes da igreja, pode olhar para a igreja. Amém, irmãos? Você não diz amém não, irmãos? Irmãos, se que Bianca estiver louvando aqui na igreja, vocês vão chorar de alegria. É que está na unção aqui, minha irmã. Você não veio à igreja simplesmente porque você quis. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã. E Deus falou muito ao seu coração. Tá bom? Mas eu quero chamar você também, minha irmã. Sim, você vem aqui rapidinho. Como é seu nome? Jacira. Eu preciso orar por você. Eu não posso sair daqui sem pedir uma bênção especial sobre a sua vida. Aquela bênção diferenciada. Você percebe que Jacira, ela está com um olhar de sofrimento, não percebe? Então ela precisa das nossas orações. Então assim, você na igreja, você vai ser mais uma intercessora. Você vai ser mais uma pessoa que Deus vai usar para trazer cura, refrigério, alegria na vida de pessoas que estão aí fora precisando encontrar a salvação. Bianca, oi.
Eu ouvi isso de uma pessoa, que eu tinha uma bênção de Deus, que quando eu orava pelas pessoas, eu sou batizada, mas é de outra religião, Sim. ainda velho. E quando eu orava pelas pessoas, intercedia, né? Eu dava cura. E o tio da minha mãe, ele tá com câncer. Quando eu fui visitar, que eu orei, ele não é cristão. Ele gostou, ele se sentiu muito bem. E eu fui visitar ele ontem no hospital. Aí quando eu cheguei lá, ele perdeu a voz por causa do câncer. Sim. Aí a primeira coisa, quando ele me viu, ele abriu um sorriso e pediu que eu orasse por ele. Sim. E eu orei novamente. Amém. E ele ficou muito feliz. Glória a Deus. E eu sinto, as pessoas falam isso pra mim. Toda vez que você ora, eu me sinto bem. Olha aí. Agora, tem um detalhe que o Espírito Santo está te revelando agora. É que você está vindo para esse exército aqui, em nome de Jesus. Você vai estudar a Bíblia, você vai conhecer as doutrinas dessa igreja, o Espírito Santo vai lhe dizer assim: eu quero você naquela igreja. Porque você vai conhecer. Olha, irmãos, no dia que ela estudar Daniel capítulo 2, no dia que você conhecer as verdades sobre o livro do Apocalipse, você vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? O que é isso? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu estou com uma playlist de músicas sobre o sábado. Gente, cada uma mais linda do que a outra. Deus tem verdades aqui nesta igreja que vão lhe surpreender. Você vai dizer: glória a Deus, o que é isso, Senhor? Que eu não conhecia essas verdades. Você não veio aqui à toa e nem porque você quis. O Espírito Santo te trouxe aqui. Lembre-se que Paulo começou numa igreja e terminou na outra. Ele começou aqui, recebeu a base e foi agora pregar o Evangelho, apresentando Jesus Cristo, o rejeitado pela religião anterior. Ele agora apresentou como Salvador do mundo. Deus tem um chamado para você nesta igreja. Imagine Bianca no Ministério da Mulher, irmãos. Oh, glória! Imagine Bianca no Ministério Lar e Família. Oh, glória! Oh, glória! Agora, nós vamos estender as mãos também. Chega mais pertinho aqui. Nossa irmã Jacira. Deus está velando por ti. Viu? Cada lágrima tua está caindo no odre do Senhor. No odre do Senhor. Deus é contigo. Tá? Pode começar a agradecer, porque tua bênção, tua graça está chegando aí. Tá? Comece a agradecer. Vamos todos estender as mãos aqui para frente, por favor? Estenda a sua mão, todos. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter aqui na tua casa tua filha Jacira. Com toda a dor que ela está enfrentando, todas as dúvidas, não importa. O Espírito Santo está na vida de Jacira. E onde o Espírito Santo está, a libertação, a cura, a salvação. O Senhor sabe o que Jacira está enfrentando. O Senhor sabe das limitações médicas, mas o Senhor conhece cada célula do corpo de Jacira. Os médicos olham para o exterior, para a aparência, no máximo para os exames. Mas Tu és o Deus que olha para cada célula do corpo dela. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre Tua serva a cura, a alegria, a paz e a esperança que ela tanto precisa, Senhor. Mas também, Senhor, está conosco Bianca, essa menina que o Senhor escolheu desde o ventre da mãe. Essa menina que ama o Senhor Jesus. Mas eu sei, Pai, que ainda há verdades na Tua palavra que Bianca precisa conhecer. Um dia Paulo escreveu a Timóteo e disse assim: procura apresentar-te diante de Deus como varão aprovado, que domina bem a palavra da verdade. Que Bianca, Senhor Deus, tome o estudo bíblico aqui conosco. Que Bianca conheça cada vez mais as verdades da Tua palavra, porque a palavra é real e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Unja Bianca para receber o dom do Espírito Santo e ser, meu Deus, uma líder nesta igreja. Uma mulher poderosa, humilde, consagrada e feliz ao Teu lado. Eu não sei o que Bianca tem enfrentado na sua vida pessoal.
Eu não sei o que é que ela tem pedido ao Senhor e ainda não alcançou, mas eu sei que ela é tua filha e o Senhor está cuidando dela. Abençoe a família de Bianca, onde quer que haja agora, um irmão, um primo, um cunhado, um sobrinho, um pai, mãe, não importa. Que com eles esteja também a tua bênção. Abençoe esta igreja, Pai, e nos conceda um restante de dia feliz ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Podem sentar, viu? Deus abençoe.